Saúde. Há poucos instantes a gente falava sobre essa chuvinha, né, que está marcando aí desde o final de semana, esse início de semana aqui na região metropolitana da Grande Vitória. A expectativa, inclusive, de que ela continue para os próximos dias. Nosso comentarista falou que houve, inclusive, queda na temperatura, está mais friozinho, né? Isso, gente, é um convite, né, para gripe, para resfriado e para tudo mais. E esse alerta é importante porque a Fiocruz já está monitorando esse aumento de casos de influenza pelo Brasil. Minha convidada de agora é a Tatiana Portela. Ela é pesquisadora do Infogripe, está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Tatiana. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela sua participação. Explica para o nosso ouvinte o que é o Infogripe. O Infogripe é um projeto, né, da Fiocruz para monitorar esses vírus de transmissão respiratória no país. Então, a gente gera alguns modelos estatísticos que estimam o número de casos desses vírus em tempo real. E também divulga essas informações semanalmente em boletins técnicos, né, e também em releases para a imprensa e para a população de forma geral. E houve um aumento considerável dessas ocorrências nas últimas semanas. Sim, a gente tem observado um aumento, né, dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos graves, né, dessas doenças causadas por vírus respiratórios, que é o que a gente monitora. A gente monitora só os casos graves. E sim, a gente tem observado esse aumento das hospitalizações por ISRAG em muitos estados do país, inclusive atingindo níveis de incidência que a gente considera de moderado até muito alto na maioria dos estados do país. Qual é a situação do nosso estado aqui, Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se encontra em nível de alerta, que a gente classifica o estado em nível de alerta quando a incidência dessas hospitalizações por ISRAG, ela atinge níveis moderados de incidência nas últimas 2 semanas, mas a boa notícia é que esses casos de ISRAG nas crianças pequenas, principalmente, que representa, né, o maior volume de hospitalizações no estado, ele já está começando a diminuir no Espírito Santo. E para as pessoas adultas e idosas? Para os adultos e idosos, o cenário já é diferente, né? Enquanto esses casos graves nas crianças já começam a diminuir no estado do Espírito Santo, dos adultos e idosos, os casos graves começaram a aumentar aí nas últimas semanas. Nas crianças, o principal vírus, né, que causa as hospitalizações é o vírus sincial respiratório. Então, a circulação desse vírus já está começando a diminuir no estado, embora ainda esteja aí num patamar moderado de incidência. Mas, ao mesmo tempo, o vírus da influenza, que atinge principalmente a população idosa e os adultos, ele está, né, aumentando, né, o número de casos por influenza, e com isso as internações também seguem aumentando. São as bronquiolites nas crianças? Isso, o VSR é o principal vírus que causa a bronquiolite nas crianças. Não é o único vírus que causa esse quadro, mas é o principal. Quais são os sintomas? Porque tem diferença, né, entre resfriado, gripe, síndrome respiratória. O resfriado geralmente é uma forma mais leve, né? Mais branda. A gripe, ela dá uma febre mais repentina, né? Uma febre alta, mas não é uma regra. Por exemplo, os idosos nem sempre eles apresentam febre, enquanto as crianças podem apresentar febre independente do vírus respiratório. Então, os sintomas eles se sobrepõem muito entre VSR, influenza e Covid-19. Então, o ideal para descobrir o vírus, né, que a pessoa se infectou, o recomendado é que ela faça um teste. O ideal seria um teste de PCR, né, que é um teste mais sensível, mas a gente também tem os testes de antígeno de farmácia que podem ser utilizados, que a pessoa pode fazer a autotestagem. Que aí ele confirma se é Covid ou não, se é influenza ou não. Exato. Já existe teste rápido para influenza?
Já tem testes para influenza, para VSR, para Covid-19, testes rápidos, né? Aham. Eles não são tão bons, eles podem dar falso negativo. É importante, se você tem sintoma e o teste dá negativo, importante é testar várias vezes, né? Mas o ideal, né? O padrão ouro de testagem é o PCR. É o sangue? É por SWAB, Ah, né? é por suave, ok. É, O outro não é exato. por suave? O outro, sim, também é por SWAB. Só que a forma de detecção é diferente, né? O teste rápido ele vai detectar um antígeno, ele não é tão específico quanto o PCR, que ele é feito em laboratório, né? Um teste mais sensível. Uhum. Mas os dois são feitos por SWAB, que é onde o vírus fica instalado, né, nas vias aéreas das pessoas. Então você usa aquele, como se fosse um cotonete, né, nessa região das vias aéreas superiores para detectar o vírus. Uhum. E com a resposta aí desses resultados, define-se o tratamento, é isso? O que é virótico, o que é bacteriano? Exato, para virose, existem antivirais. Então, por exemplo, no caso dos idosos, pessoas de alto risco, né, como idosos, pessoas com comorbidade, se elas apresentam sintomas de gripe ou resfriado, mesmo que não tenha o resultado do teste, o recomendado pelo Ministério da Saúde é que elas tomem um antiviral específico para influenza. Uhum. Principalmente se ele for administrado logo no início dos sintomas, mesmo que o idoso já tenha sido vacinado, esse antiviral ajuda, né, a que o idoso não evolua para a forma mais grave. E para a Covid-19, caso, né, o idoso faça o teste para Covid-19 e confirme, né, que ele foi infectado pelo vírus, também existe um antiviral para Covid-19, que também aí ajuda, né, na recuperação do idoso. Então tem essas alternativas. Mas com o tempo, né, se a pessoa começa a apresentar febre ao longo, né, de muitos dias, pode ser que a pessoa tenha se infectado também por uma bactéria, tem uma infecção bacteriana junto com o vírus, Uhum. daí o tratamento muda, né? Exatamente. A gente meio que simplificou, né? Ah, tô gripado, tô resfriado. E tem óbitos, né? Pessoas que vão a óbito por causa desses vírus. Exato, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, que são as crianças pequenas, né, que têm o sistema imunológico mais fragilizado, e também os idosos, que têm também o sistema imunológico mais frágil. Por isso que, né, a campanha de vacinação, ela é focada nesses grupos, e também os grupos das pessoas que tem mais exposição, né, uma maior exposição a esses vírus, como os profissionais da saúde, profissionais da educação, e também pessoas que têm menos acesso, né, rápido a postos de saúde, como a população indígena, quilombolas, pessoas em situação, né, de rua, idosos dentro de instituições. Então, tem esses grupos, né, são pensados de forma os grupos que têm o maior risco mesmo, tanto de desenvolver a forma mais grave da doença e também os que estão mais expostos a esses vírus respiratórios. Entendido. Tatiana, outra coisa, né? Eu vi que é uma adesão muito baixa aqui no estado para a campanha de imunização contra a gripe, né? Qual é o poder de proteção? Vamos reforçar isso para quem está nos ouvindo. O poder de proteção de uma vacina dessas para essa onda de gripe e resfriado. A vacina contra a gripe, tanto contra a Covid-19, ela não protege contra infecção. Então, a pessoa que toma vacina, ela pode se infectar com vírus, mas ela protege a pessoa, faz com que ela tenha menores chances de desenvolver as formas mais graves da doença, né? Diminui as chances dela precisar ser hospitalizada e até mesmo ir a óbito. Então, com o aumento, né, da cobertura vacinal, principalmente aí desses grupos mais vulneráveis, a gente espera diminuir pelo menos a carga de hospitalizações nesse grupo.
A pergunta até do ouvinte aqui, quando vocês fazem esse levantamento para o Infogripe, vocês conseguem reunir as informações dos hospitais públicos e privados? Exato. Os casos, né, de síndrome respiratória aguda grave, eles são de notificação obrigatória, então todo hospital público ou privado que tem um caso de SDRAG, ele é obrigado a notificar esse caso dentro, né, nesse sistema, né, de vigilância, e a gente usa essa base de dados que é divulgada semanalmente, tanto no site do Ministério da Saúde, mas eles também mandam essas bases para a gente, e com essas informações a gente consegue monitorar a tendência, né, de hospitalizações no país. Uhum. Com a proximidade do inverno, isso tende a piorar? Sim, nessa época de outono e inverno é a época de alta mesmo desses vírus respiratórios. Mas a gente pode aliviar um pouco essa carga, né, de hospitalizações com a vacinação e também com alguns cuidados, né, como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas. E também a gente recomenda que qualquer pessoa que tenha sintoma de gripe ou resfriado, que se ela não puder ficar em casa em isolamento, que ela saia de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir o vírus que ela se infectou para outras pessoas. É isso. Queria te agradecer, Tatiana, pela participação, hein? Obrigada, eu que agradeço.